Graça e paz, queridos, amém? Dê um aplauso ao Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Eu queria pedir para que você pudesse abrir a sua Bíblia, livro de Jó, no capítulo de número 42. Jó, capítulo de número 42. Quem encontrou, diga amém. Jó 42. Eu queria te pedir para você se pôr em pé agora, nessa hora, para a gente ler o versículo de número 3, somente o versículo de número 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Feche os seus olhos, coloque a tua Bíblia agora na cadeira, segura na mão desse irmão que está do teu lado, segura na mão dele. E eu quero te convidar a orar pela tua família agora, pela tua casa. O Senhor, Ele vai falar muito no nosso coração através desta palavra. Feche os seus olhos. E agora eu quero te convidar a orar, querido. A orar pela sua casa, pela tua família. E declarar as bênçãos do Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nesta noite, diante da tua palavra, e diante do Senhor e diante da tua igreja, nós queremos viver, ó Deus, coisas maravilhosas. Queremos viver o sobrenatural na nossa família. Queremos viver o sobrenatural na nossa casa, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Queremos que os nossos filhos vivam a recompensa daquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida, na nossa geração. Ó Deus, queremos, Senhor, ter um legado, Senhor, aplausível. Ó Deus, que os nossos filhos, ó Deus, no dia de amanhã possa contar para os seus filhos todas as suas maravilhas, todas as suas obras, tudo que o Senhor realizou, ó Deus, tudo que o Senhor fez, todas as conquistas que o Senhor fez, ó Pai querido, todas as conquistas que o Senhor nos deu. Ore, querido, pela tua família agora. Este é o momento que você tem, aleluia, para declarar sobre a tua casa e sobre a tua família. Deus, em nome de Jesus, abre os céus agora na nossa casa, abre os céus na nossa família agora. Ó Deus, nós queremos neste momento de oração reestabelecer, ó Deus, um altar de adoração, um altar aonde o centro é o Senhor, um altar aonde a palavra que reina não é a minha, não é a da minha esposa, não são dos meus filhos, mas a palavra que reina, a palavra é do Senhor, a palavra que está acima é do Senhor, é o teu evangelho, é a tua palavra que cura, que liberta, que transforma. Ó Deus, nós erguemos um altar nessa noite, um altar de adoração dentro da nossa casa, no nosso coração, no centro da nossa família. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor. Abre a sua boca agora, querido, é tempo de guerra, é uma oração de guerra pela nossa casa, é uma oração de guerra pela nossa família. Cheira mandara sébia. Ó Deus, nós queremos declarar a tua salvação para os nossos irmãos que ainda não são salvos, a tua cura para as pessoas que precisam de cura, a libertação para os nossos irmãos que precisam de libertação. Ore com mais fervor, querido, ore com autoridade agora. Peça ao Senhor para entrar na tua casa nessa noite, peça ao Senhor para entrar no centro da tua família nessa noite.
Ora mandara suia menecalabacheia mandarabacébia. Declare guerra nessa noite pela tua família. Declare guerra nessa noite pela tua casa. Declare guerra nessa noite pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento. Declare guerra. Xerecalabalabacheia andarabacalabachai. Recalamandara suia menecalabacheia. Oriente calamandara suia menecalamandaraba cheia. Declare guerra, querido, e se prepare para viver o sobrenatural. E se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Oh, aleluias. Ele mandaraba choria andaraba calamandaraba cheia calamandar. Oh, aleluias. Aleluias. Levante as suas duas mãos agora e diga: a minha casa é um projeto do coração de Deus. A minha casa está firmada na palavra do Evangelho. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para esse irmão e diga para ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda bem forte o Senhor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, querido. Coloque a mão sobre o teu coração nessa hora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
enquanto você diz isso, Ele vai te encher. Ele vai te encher. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, peça, peça, peça. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, declare no santo dos santos, no santo. Oh, a fumaça me esconde, só teus olhos e andarás debaixo de é o meu lugar secreto, Deus. Só tua graça, só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado. Fecha os seus olhos. Pense agora nessa pessoa que você está segurando na mão dela, como o melhor investimento de Deus, como o melhor projeto de Deus. Tente colocar isso na sua mente agora. Glória a Deus. Diga no seu coração: estou segurando a mão de um grande projeto de Deus. Do maior investimento de Deus. De tudo que Deus fez. Deus viu que era bom. Tudo que Deus havia construído. A palavra declara: e viu Deus que era bom. Então Deus faz alguém muito especial para governar. Deus faz alguém segundo a sua imagem, a sua semelhança. O maior e o melhor projeto de Deus. Deus fez você. E construindo você, Deus construiu a família.
Porque o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus é a família. Diga comigo, o projeto de Deus. Diga, o maior projeto de Deus é a família. Diga mais uma vez, o maior projeto de Deus é a família. Quantos creem nisso? Dê um grito de glória para o Senhor, se manifeste em nome de Jesus. Eu quero ler Salmos 128, se você quiser abrir, fazendo menção daquela palavra que nós lemos em Jó. Salmos 128. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Amém? Amém? Queridos, parando para refletir um pouco nesta palavra de Salmos, que nós lemos em Jó, falar sobre família é algo maravilhoso, porque se nós entendermos o projeto, o propósito de Deus, Deus não faz nada, nenhum grande projeto de Deus, nenhum grande feito de Deus até hoje não envolveu a família. Desde os tempos antigos, se olharmos para Noé, nós vamos encontrar que o princípio da arca era para salvar a família. Se nós formos andando, nós vamos encontrar Abraão. Deus chama Abraão para sair da sua casa, do meio do seu povo, e para construir uma nova família, uma nova nação. E ele declara assim: olha, em ti, Abraão, benditas serão todas as famílias da terra. Olha o projeto de Deus com a família, desde o começo. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus faz, através do tempo, um trabalho maravilhoso envolvendo família. E aí Deus faz uma promessa para Abraão, e diz: Abraão, eu te darei um filho, e desse filho nascerá toda a sua descendência. É lógico que nós conhecemos o nome deste filho da promessa. Qual é o nome do filho da promessa de Abraão? Isaac. Mas se pararmos para analisar e estudarmos a fundo a história de Abraão, nós vamos entender que Isaac é a primícia de Abraão. Não foi o único filho de Abraão. E nem também Ismael não foi o único filho. Abraão, depois da sua primícia, que era Isaac, ele teve filhos e filhas. Ele teve outros filhos e outras filhas. Está entendendo? Eu quero que você entenda que, pare para pensar comigo. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós só focamos em Isaac ou em Ismael. Sim ou não? Nós focamos em Isaac, porque Isaac era a promessa. Diga, Isaac era a promessa. Mas Isaac era muito mais do que a promessa. Isaac é a primícia de Deus para Abraão, e a primícia de Abraão para Deus. Amém? Então, queridos, se olharmos no costume dos judeus antigamente, todo primeiro filho que nascesse, o pai, ele buscava muito de Deus para que esse primeiro filho fosse homem. Quem já viu, quem já leu sobre isso? Porque se nascesse homem, varão, representava muito para a linhagem da família, para os projetos a seguir que o pai ia executar, ia fazer. Não que se nascesse uma filha não seria bom, eles receberiam, ia ser um tempo de alegria, mas se considerava o primeiro filho homem. Está entendendo? Naquele tempo se considerava o primeiro filho homem que nascesse. Então isso está ligado a uma nova geração, ou seja, uma primícia, diga primícia. Então como se contava? Quando nascia um filho homem,
aquele filho recebia uma devida importância, porque sobre ele estava o legado, ele ia ser o sucessor do seu pai. Estava sobre ele a responsabilidade de levar adiante os projetos que o seu pai estava levando. Aí nós vemos a questão dos patriarcas da fé. Quais são os patriarcas da fé? Abraão, Isaac e Jacó. Por que são chamados patriarcas da fé, esses três? Porque todos eles estavam incumbidos de levar o mesmo projeto. O mesmo projeto. Responda as perguntas e consiga fazer. Danilo ali, ele entrou em mistério. Está entendendo? Então, eles ficaram com a responsabilidade de levar adiante o projeto. Por que eu estou levando vocês aqui eu estou passando aqui por Abraão, Isaac e Jacó, para você entender o que Deus quer hoje, neste culto, nessa rede, e com esta palavra. Nós acabamos de ler aqui, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Diga temor. Diga mais uma vez, temor. Então nós precisamos construir alguns altares dentro da nossa família. Nós precisamos levantar alguns altares dentro da nossa família e quebrar alguns outros altares. Como assim, apóstolo? É muito importante, querido, você estabelecer dentro do teu coração e dentro da tua família uma regra do reino. O que é uma regra do reino? Não quer dizer que você vai virar um religioso e vai fazer um segmento de orações, ou disso, ou de preces, ou daquilo, ou de canções, para você atrair Deus para a tua casa. Não, mas é importante você ter algumas bases. É importante você entender que o propósito de Deus para a tua família, ele tem que ser maior, ele tem que estar em primeiro lugar. Então estabelecer alguns princípios, diga princípios, para a nossa família, para a nossa casa. E um desses princípios é você estabelecer uma ligação de unção, de liberar uma legalidade, uma unção sobre a primícia, que é o primeiro filho. Amém? E às vezes a gente não para pensar, a gente não faz isso. O que eu quero ensinar para você? Quantos aqui são pais? Levante a mão, você que é pai. Quem não é e que ainda vai ser, né? E tem desejo de ser, vai aprender. E vai ser, lógico, ninguém vê. O que eu quero ensinar para você? É importante você liberar bênção sobre a vida do seu filho. É importante você colocar a mão na cabeça dele e orar. É importante você ministrar sobre o teu filho ou a tua filha. Por quê? É a sua responsabilidade de cuidar da primícia de Deus. Família, querido, eu sempre digo aqui, quando a pessoa se casa e ainda não tem filho, ainda não é uma família, é apenas um casal. Mas quando vem o fruto, que é a primícia da família, então aí nasce o filho. Então agora nós estamos falando sobre família. Então abençoar, porque quando você abençoa o teu filho, você está abençoando a sua descendência. Quando você está liberando uma palavra de bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua casa, você está liberando sobre a sua geração a proteção de Deus, as bênçãos de Deus. É importante estabelecer esse princípio. Orar pelos teus filhos, imposição de mão, liberar palavras de vitória, palavras de bênção, e declarar sobre a sua geração, que será uma geração santificada, que será uma geração forte, que será uma geração que Deus vai fazer grandes proezas. Amém? Não é só trazer o filho na igreja, não, isso não vai mudar nada na vida dele. A legalidade sobre ele está com você, que é pai, que é mãe. Isso é importante, querido. E naquele tempo,
Todo primogênito levava, ele recebia do pai uma imposição de mão, dizendo: meu filho, eu estou repartindo, eu estou entregando para você o legado daquilo que Deus estabeleceu na minha vida. O filho só podia tomar posse daquilo que o pai tinha feito, ou do legado do pai, se o pai colocasse a mão sobre a cabeça dele e liberasse sobre a vida dele. Amém?